Boa noite! Começa agora a super live do coletivo Santos Progressista. Eu sou Drida Lorenzo. Eu sou Renato Roai, que tal? E hoje o papo é sobre educação. A gente vai conversar aqui. Você sabe que eu vim de camisa vermelha, porque Santos era a cidade vermelha, né? Boné vermelho, camisa vermelha, Mocová. Em homenagem a todos aqueles que lutaram na Santos Vermelha de tempos outros. Pois é, e hoje quem vai expor aqui nosso debate sobre educação é a Elaine Vidal, pedagoga e professora universitária, Danilo Alves, professor de filosofia da rede estadual, Manuel Barral, professor do Instituto Federal de São Paulo, e Daniel Vasques, professor da Unifesp. Antes de começar a chamar os convidados, eu vou tentar compartilhar com vocês o vídeo do dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E o nosso coletivo divulgou um vídeo hoje. Eu vou tentar. Para esquentar. E quantas pessoas vão? Não dá para dar dedada hoje? O Renato não. Tá achando. Então, assim, a gente vai fazer assim. Enquanto as pessoas vão divulgando que o coletivo já começou sua live, vai distribuindo esse link que está aí na sua tela do Facebook, no seu grupo de amigos, no seu WhatsApp, vai colocando, chamando as pessoas do próprio coletivo. E aí, galera, acorda! Já são 18 horas e 7 minutos. A gente vai começar com o vídeo feito de forma colaborativa pelas mulheres do grupo coletivo, pelas mulheres como um todo, com o protagonismo das mulheres negras. Eu vou tentar compartilhar aqui, pessoal. Vamos lá. Guia do Chrome, Facebook. Quem é essa mulher hoje? Quem é essa mulher que o IBGE ainda é base da pirâmide econômica? Pois é, a gente deu problema no áudio, né? Vocês estava sem áudio, vídeo, eu tentei aqui. Vou tentar a última vez, só para a gente tentar ver se com o áudio. Eu acho que eu vou tentar aqui compartilhar áudio. Agora vai, pessoal. Foram 80 tiros. 80. Sem chance de proteção ou defesa. Coincidência por ser um carro com uma família preta. Aquela que implora para não ir para a sarjeta. Pobre mora na favela. E na intervenção militar é morto porque confundiram guarda-chuva com fuzil. E os culpados? Duvido que algum dia serão julgados. Já que a lei foi sancionada, militar será julgado por militar e protegido pela sua corja. Enquanto isso, inocentes, pretos e pobres são mortos diariamente. Todo dia é um mimimi diferente. E um branco querendo passar na frente. Pele escura, olhos escuros, lábios grossos, nariz achatado e cabelo crespo. São essas as características oficiais para sofrer o julgamento de ser negro e quem tem que lutar pelos seus direitos e ser reconhecido desse jeito. Bem-vindo ao Brasil, terra da diversidade mais conhecida por sua crueldade. Experimenta nascer preto favelado e será pisoteado. Quem será pisoteado?
Você, porque eu não serei. Podem até tentar nos calar, no Enem nos ocultar, e em faculdade pública me fazerem pensar que eu nunca vou entrar. Mas eu serei diferente. Contrariando as estatísticas, nenhum branco vai passar na minha frente. Engano seu achar que eu vou me calar. Meu cabelo crespo, solto, vou usar. Minha bandana colocar. E orar aos orixás pedindo que as pessoas sejam mais compreensíveis. Tenho orgulho da minha religião, cultura, adoração, que até hoje sofre opressão. Mas isso irá acabar. Quando tudo isso eu terminar de falar, tenha orgulho da sua cor. Mostre todo o seu esplendor. Nunca deixe ninguém te menosprezar. Sou preta, sim. Sou pobre, favelada, sim. Vai ter preta na faculdade pública, sim. Sou feliz e vão ter que me engolir assim. Preta, preciso falar de Ingrid Alencar. Não vão me calar. Chegou a hora de você me escutar. Chegamos num lugar sem nenhuma vontade. Mataram minha arte, estupraram a minha cor, da cor do pecado. Pecado porque pecaram em mim. E depois tentaram me convencer que eu quis assim. Você não vai beber da minha água, não vai sentar na minha sala. E como diz a preta rara, o quartinho virou a nova senzala. São frases comuns que mulheres pretas costumam ouvir. A maior de todas é que só servimos para servir. Chega! Nós faremos pelos outros que não puderam. Vamos transformar a realidade que disseram que não teríamos por sermos pretas. Sem saber que ser preta é ser realeza. Nos retratam como escravas, mandadas, mal amadas. Mas nossa ancestralidade diz que não. Somos Cleópatra, Dandaras, Carolinas e Djalmas, mostrando para essa sociedade passada que viemos para não sermos domadas. Esta é uma mensagem das mulheres pretas do coletivo Santos Progressista, que está pensando com responsabilidade sobre a questão da mulher preta na sociedade atual. Estamos escrevendo uma nova história. Nós não desistimos, não vamos nos calar. Vamos defender as políticas públicas afirmativas. Esta luta começou com Dandara, continuou com muitas outras mulheres, incluindo Matilde Ribeiro, Marielle Franco, Laudelina de Campos Melo. E agora estamos aqui com a tocha na mão. Vamos seguir em frente. Em nome de Débora Maria da Silva, agradecemos a todas as mulheres que nos ajudaram a alimentar nossa esperança e seguir até a vitória. Chamar o pessoal agora do coletivo, a Mari, que foi, idealizou o vídeo. Mari. Oi, boa noite. Boa noite, Mari. Boa noite, Mari. Boa noite. Bem. Tudo bom? Subiu na jangada, tá tremendo a jangada, outra jangada tá tranquila aí. Tá tranquilo. Boa noite. Agora vamos chamar também o Danilo. Então. Tá. Primeiro chamar o Danilo aqui. Tá. Vamos pôr todo mundo na jangadinha que cabe. Danilo, boa noite. Boa noite, Dri. Boa noite, Rovai, Mari. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí. É só todo mundo remar para o mesmo lado que cabe todo mundo, Danilo. Cristina Bis. Oi, gente, boa noite. Muito contente de estar aqui. E emocionada depois desse vídeo. Esse vídeo é emocionante. Julinho Bittencourt. Ele. Eita! Boa noite, Dri, Rovai, Danilo, Mari, Cris, todo mundo. Que alegria. Tamo aí, vamos lá, vamos junto. Lindo vídeo, Mari, emocionante. Eu acho que eu te conheço de algum lugar, Julinho. Eu não lembro. Eu também acho, viu? Eu também acho, Você tocava num lugar chamado, como é que é? Reto? Torto. Eu tenho impressão, eu vejo um cara parecido com um casal parecido com vocês todo dia às 11h30 da manhã na internet.
Então tá aí, é isso. Dali Tamo junto, gente. Legal. E hoje o papo, então, é sobre educação, mas antes eu acho que a gente podia passar a palavra. Então, a ideia é apresentar primeiro, antes de quatro, começar aqui a nossa conversa da live de hoje, muito rapidamente, com 2 minutos para cada um, esses 4 que estão na tela são os que vão representar a bancada do Coletivo Santos Progressista, que é uma bancada já com aproximadamente 100 pessoas, né, Adri? 100 pessoas assinando o manifesto, né, de fundação, de criação do coletivo, que serão correpresentantes na Câmara Municipal, se porventura essa pré-candidatura coletiva vier a ser bem sucedida, e um grupo de WhatsApp que já está batendo em 150 pessoas, e esses 4 que estão na tela nos representarão. A Mari, que participou do vídeo, né, e que vai se apresentar, o Danilo, a Cris e o Julinho Bittencourt. Desses 4, um nome é o pré-candidato oficial, que é o Danilo Alves, professor Danilo Alves. Mas aqui não tem essa história de um falar mais que o outro, viu? 2 minutos para cada um e vamos começar pela Mari, beleza? Beleza. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Mari Dias, tenho 34 anos, sou nascida e criada em Santos, sou comunicóloga e pedagoga. Eu defendo as pautas das minorias, da juventude, do movimento negro e do movimento feminista negro. E eu faço parte do Coletivo Santos Progressista. Legal, Mari. Vamos passar agora para a Cristina. Boa noite, eu sou Cristina Bis, sou fonoaudióloga, com experiência na saúde pública, fui fonoaudióloga durante 30 anos no SUS aqui em Santos, mas tenho uma certa também algumas experiências na educação. Queria contar rapidinho uma experiência que eu acho importante para esse tema de hoje. Nós realizamos na rede aqui em Santos um programa que chamava Programa Saúde Vocal do Professor. Esse programa ele foi originado de uma pesquisa feita na rede, onde um dos dados foi que a segunda causa de afastamento do professor era a voz, os distúrbios da voz. É uma questão ocupacional, esse distúrbio, que até hoje a gente não conseguiu inserir ainda como uma doença ocupacional, um distúrbio ocupacional. Esse programa ele foi realizado de 2003 a 2008, e ele só foi possível, apesar da importância dele, porque o professor Reinaldo Martins, que era vereador na época, ele, todo final de ano, ele solicitava à chefia de departamento ao qual era subordinada um relatório das atividades desse programa, né? E aí, por isso, a gente conseguiu levar por 5 anos, eram oficinas que a gente realizava no horário de HTP dos professores na escola. Estou trazendo isso porque esse tema é fundamental, a gente já tem a precarização do professor como algo que é da pauta, né? Mas, além de tudo, ele ainda adoece. Então, eu convido a vocês para participar dessa roda, compartilhar esse tema. É um tema central desse coletivo, é um dos temas importantes desse coletivo, que eu tenho muita honra de compor e fazer parte.
Gente, tivemos uma queda de internet aqui, mas espero que a Cris tenha conseguido falar que a nossa internet aqui na... Deixa eu pôr a Cris de novo. Cris, deu tudo certo, Cris? Eu não sei. Mas você tinha falado do Reinaldo Martins, Pessoal. Acho que para a gente... Então... E será que todos viram? Então, acho que é isso. Esse projeto ele foi realizado de 2003 a 2008, um projeto muito importante, que apesar da importância dele, o distúrbio da voz relacionado ao trabalho é um problema que afasta muito o professor, tem pesquisa, tem dados, tem seminários, e ele só foi possível a gente realizar esses 5 anos porque o Reinaldo era um vereador, Reinaldo, que faz parte desse coletivo, e ele solicitava isso. Na hora que você falou Reinaldo Martins, a internet tremeu, esse cara é poderoso. Mas muito importante, viu? Porque só foi nesse período que a gente conseguiu realizar, né? A precarização do trabalho a gente já sabe, já é um fato do professor, né? Mas ele também adoece. Né? E esse quem leva a educação, não só aqui na cidade, mas no país, né? Então, é algo muito importante da gente estar discutindo, e aí eu pedi para todo mundo compartilhar esse link, essa live, porque ela é um dos eixos aí do nosso coletivo, da qual eu tenho muita honra de participar. Grande Reinaldinho, um beijo para ele. Obrigada. Vamos de Julinho Bittencourt. Deixa eu chamar aqui o Julinho. Opa! Boa noite mais uma vez, Dri, Rovai, a todos. Sou Julinho Bittencourt, cantor, compositor, jornalista, editor de cultura da revista Fórum, e eu tenho muito orgulho de estar aqui, eu sou um dos 4 do coletivo Santos Progressista. Como diz um amigo meu, Renato Rovai, esse coletivo aqui ele foi criado antes de ter os 4 candidatos, portanto, a gente partiu de um grupo para uma candidatura, ou para 4 candidaturas, né? Isso é muito importante, é muito legal, porque a imensa maioria das candidaturas é exatamente o contrário, a gente tem as candidaturas e depois o grupo, então isso significa que a gente é um grupo, né? Então eu tenho orgulho de ser um dos 4, tenho mais orgulho ainda de ser um dos 100 que assinou o manifesto, e vocês podem assinar, vocês estão aí, podem assinar ainda, está aberto para assinar o nosso manifesto, e tenho mais orgulho ainda de estar entre as 1.000 e tantas pessoas, quase 1.500 pessoas que estão aí seguindo e apoiando o grupo do Facebook. Eu espero que esse grupo aumente cada vez mais e a gente seja uma imensidão de gente aí pensando sempre políticas progressistas para a nossa cidade. Um grande beijo para vocês. Hoje a gente vai acompanhar os bambambãs, os feras, alguns, né, porque tem muitos, né, dos feras da educação no nosso grupo. A gente tem gente boa em várias áreas. Hoje vai ser a live da educação e eu estou ansioso para ver e ouvir essas pessoas que são ótimas e sabem o que fazem, sabem o que vão dizer para vocês. Grande abraço. Legal. Danilo Alves, nosso teacher aí de filosofia. Suba devagarzinho. Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite a todos. Meu nome é Danilo Alves, eu sou professor de Filosofia e Sociologia aqui na cidade de Santos, né? Tenho transitado ao longo dos anos em algumas escolas, em uma série de escolas particulares por aqui, né? E também na rede estadual, onde eu sou professor efetivo, e tenho atualmente, né, lecionado no Colégio Ablas. Eu queria pegar um pouco o gancho, né, da fala do Julinho, da Cris, da Mari. É um privilégio estar numa construção coletiva onde a gente vê gente tão capacitada para discutir não somente a educação, mas a cultura, a urbanidade, enfim, que pensa de forma, primeiramente, inteligente, de forma crítica e, essencialmente, com humanidade, Cidade de Santos, que eu acho que é isso que está faltando, né? Uma política pública que seja racional. É loucura, em tempos loucos que a gente está vivendo, né? A gente tem que pedir o mínimo, racionalidade na política, né? Mas também humanidade, um olhar humano, né, para o espaço, para o território da cidade. Né? Eu queria aproveitar e fazer um convite a todos vocês também, a todos os educadores que estão acompanhando. A Cris levantou a questão da saúde do professorado, eu acho que isso é algo que a gente vai abordar hoje, né? Os professores aí, seja no município, no estado, ou no particular, estão com uma carga de trabalho altíssima nesse período de quarentena, né? Estão dando sangue, e eu acredito que muitas vezes, eu já me senti assim, diversas vezes na educação, e a gente se sente um tanto quanto sozinhos, né? Sem ter para onde caminhar, reivindicar,
né? Muitas vezes a estrutura das escolas que a gente trabalha não permitem um maior diálogo, uma participação efetivamente democrática, e a gente acaba se dando por vencido, né? Eu acho que o coletivo ele é um dos espaços que permitem que a gente construa, né? Que a gente diga que o lugar da educação é um lugar de um processo de emancipação do ser humano como um todo, né? Então, sem mais delongas aí, um grande beijo a todos vocês que estão assistindo aí, a todos os companheiros e ao coletivo como um todo, e vem conosco. É isso aí, né? Agora a gente vai começar a atividade do ponto de vista do seu conteúdo principal, que é discutir educação, e a Adri vai conduzir esse momento, chamando os debatedores e organizando, mas eu queria, antes de passar a bola para a Adri, dizer da importância de quem está assistindo ainda tem tempo de compartilhar no seu grupo de amigos e avisar que a live está rolando. Somos 75 pessoas aqui, nosso desafio é chegar no mínimo a 100. Né? Nós temos aqui que ser que nem aqueles pastores eletrônicos. Olha só, vamos lá, vamos alcançar o objetivo. Vamos bater em 100. Então, todo mundo que puder ainda faça aí o seu trabalho, não por nada, é porque reunir um grupo com a qualidade do Manuel Barral, da Elaine Vidal, do Daniel Vasques e do Danilo Alves, para falar sobre educação em Santos, não é sempre que a gente tem esse privilégio, então vamos tentar trazer gente para poder assistir e poder debater. Nós temos como objetivo final eleger esse mandato Coletivo Santos Progressista à Câmara Municipal. Mas, como dizem os hackers, aqueles que atuam muitas vezes para revelar coisas que a sociedade não sabe, não os crackers, que há uma diferença entre hackers e cracks, né? Os hackers não são cidadãos do mal, como muitos pensam. Eles querem, então, para eles o que importa é o processo. O processo, às vezes, é muito mais importante que o resultado final, e nós estamos vivendo o processo. Legal, olha só, então eu vou convidar aqui para a nossa live o Manuel Barral, que vai falar como está o atendimento educacional em Santos, em termos de demanda. Será que o município garante o atendimento na medida em que deveria atender? Vou, então, convidar aqui o Manuel Barral. Boa noite, Manuel. Tudo bom? Boa noite a todos e a todas. Prazer estar aqui. E uma honra também. Legal, Manuel. Então, vamos lá. A bola está contigo, Barral. A bola está contigo. Eu vou precisar de uma ajuda, porque eu passei uns... Tá com a gente, aí eu vou colocando enquanto você for falando na tela, pode ficar tranquilo. Tá ok. Então, primeiro, a minha preocupação inicial foi que, algum tempo atrás, um certo político lá em Cubatão fez uma afirmação a respeito da educação no município, e a grande conclusão que ele tirou é que se gastava muito e a qualidade era muito, muito baixa. Para tentar responder isso, eu tentei juntar alguns dados, né, para olhar isso e olhar num contexto maior, né? E o meu objetivo, fundamentalmente, era fazer um diagnóstico, é isso que eu tentei fazer, para poder falar um pouco sobre a educação. Então, esses dados não foram obtidos a partir de fontes oficiais, da Fundação SEAD, a partir do INEP, etc., e a gente vai discutir um pouco a questão de quanto se gasta e qual é o atendimento que existe. Então, esse slide que está aparecendo aí, é uma conta que eu obtive partindo do orçamento realizado na educação dos municípios aqui da região, dividido pelo número de matrículas que existem na rede pública. E aparecem esses números. Então, dá para perceber que existe o município de Santos, comparado com os outros, tem, né, um índice muito elevado, comparado com os outros, né? Isso, claro, isso tem que ser comparado com números internacionais, não é tanto diferente, não é tão, de qualquer maneira, é um número muito interessante. Mas também tem um conjunto de municípios que tem índices, que tem esse gasto, esse custo de estudante baixo, particularmente São Vicente, né? Se você puder passar o próximo, por favor. Esse é um dado, quer dizer, que mostra como é que está a oferta, né, da creche nos municípios aqui. E em relação, né,
com a população de 0 a 3 anos. Então, o que dá para perceber, em geral, é que a população não está atendida, né? As metas, até onde eu sei, as metas de atendimento de creche estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação estariam em torno de 50%. E se vocês olharem, vocês percebem que não existe isso. O único município, praticamente, quer dizer, na região, que atinge isso é Praia Grande, que chega aos 50%. E os outros não, né? Os outros não conseguem. Em Santos existe uma diferença interessante, que existe um conjunto de vagas, mas o oferecimento da educação pública é muito baixo, né? Está muito baixo, como vocês podem ver lá. Se você puder passar o próximo, por favor. Esse é a pré-escola, né? Que teria que estar universalizado, ou teria que se buscar a universalização. E existem pouquíssimos municípios que têm esse valor, que têm isso. E, particularmente, quando se olha a rede municipal de creche, então, existem problemas sérios. Santos chama atenção, quer dizer, provavelmente a opção de muita gente, em função do poder aquisitivo, é matricular em escola privada. Então, Santos tem um valor muito em torno de 40%, provavelmente o mais baixo desses municípios que apareceram aí. Por favor, o próximo. Esse aqui é uma ideia da renda bruta do município, não é? E eu calculei 25% dessa renda, e em azul aparece quanto é que está sendo efetivamente empenhado na educação. E o que a gente observa é que existem municípios que provavelmente estão atendendo a lei, mas não chegam a isso. Em compensação, outros municípios, como, por exemplo, Praia Grande, passam desse valor de 25% da sua renda bruta, né? Então, cada município, também em função das suas particularidades, consegue, algumas vezes, empenhar valores acima do estritamente legal. E esse gráfico está para mostrar isso. O exemplo é São Vicente, Guarujá, que conseguem empenhar mais do que a exigência legal, né? Próximo, por favor. Esse slide tem alguns probleminhas, né, porque aparece aí matrículas em relação à idade na faixa etária correspondente. E o que dá para aparecer é como essa idade, essa população nessa faixa de idade escolar é uma estimativa, pode aparecer algum erro. Então, o que acontece aí, a grosso modo, é que a população do ensino fundamental 1 é atendida, está atendida, com exceção do município de Cubatão, que mesmo com esses valores que podem aparecer superestimados, ainda não atinge 100%. O próximo, por favor. A mesma coisa a gente também pode dizer em relação ao ensino fundamental 2, né, nos anos finais. Existe praticamente um atendimento geral, com exceção de 2 municípios, né, que são Cubatão e São Vicente. Essa é uma tentativa de avaliar como está a qualidade disso, uma qualidade do ensino, claro, do fundamental, no Fundamental 1 e Fundamental 2. Esse primeiro gráfico mostra a aprovação. Então, das redes pública, municipal, estadual e particular. E, em geral, o que aparece, né, dá para ver a grosso modo, é que a aprovação é alta nas 3 redes, né? Mas isso não é suficiente para entender a qualidade da educação. Então, se puder passar o próximo, por favor. Aí começa a haver uma avaliação de conteúdos. Esse aqui é a Prova Brasil, resultados de 2017, de língua portuguesa. E o que se observa, nesse caso, no 5º ano, quer dizer, isso aí são conhecimentos considerados satisfatórios, alcançados pelos alunos, né? Se imagina, então, que se buscaria em torno de, pelo menos, 50% a 60% disso, né? Então, de maneira geral, o que acontece é que os municípios, no ensino fundamental 1, se aproximam, conseguem essas metas. O problema mesmo é no fundamental 2, né? Aí, esses índices são muito baixos, mostram
uma baixa qualidade nesse resultado. Então, esse gráfico, essas barras vermelhas, mostram isso. Quer dizer, existe um município próximo, que é o São Caetano, que tem bons resultados, né? Mas, em geral, o que acontece é que no Fundamental 2, a qualidade é diferente, é muito mais baixa do que o Fundamental 1, né? Próximo, por favor. Esse em língua portuguesa também tem os resultados para matemática que estão no próximo slide. Próximo slide seria de conhecimentos, avaliação de conhecimentos em matemática. Tudo bem? Acho que houve algum problema? Bom, enquanto não retorna, tem aí o que dá para chamar a atenção. Parece que a conexão teve algum problema. Desculpa, voltamos aqui, nossa internet hoje. Nossa internet é manivela. É que a gente está não estamos em Santos hoje e está difícil aqui, mas vamos conseguir. Estamos em Moscou, e Moscou é sempre mais complicado. Vamos continuar, desculpa a todos que estão nos assistindo. Então, o próximo já falava disso. Agora, o próximo fala de matemática, dos conhecimentos específicos em matemática. Os conteúdos de matemática. Isso. Então, novamente, tem essa diferença que já tinha sido observada. Enquanto o Fundamental 1 consegue ter resultados razoáveis, mais ou menos aproximados da meta, o ensino Fundamental 2, numa avaliação no ano, tem resultados muito ruins. E há uma diferença, e o São Caetano é um município que ajuda a entender, ter uma referência, ele consegue resultados próximos das metas, né? Mas, em geral, a situação do Fundamental 2 é ruim, em termos de aproveitamento de estudos, né? O próximo, por favor. Esses são os índices o IDEB, né, para o ensino fundamental nos anos iniciais para esses vários municípios. Então, aqui que se percebe, em vermelho é a meta e o azul é o alcançado. Então, a grosso modo, se pode dizer que no ensino fundamental 1 se consegue, se alcança a meta e um outro município, inclusive, ultrapassa a meta. Então, consistente com o resultado anterior, o ensino fundamental nos anos iniciais não vai mal, vai bem, segue mais ou menos o esperado. Próximo, por favor. Já no fundamental, nos anos finais, os resultados já são bem piores, né? Não se alcança a meta e fica muito abaixo, né, da meta prevista, de 6, né? Então, esse é o conjunto. Mais uma vez, tem um destaque aí para o município de São Caetano, que consegue alcançar esses objetivos, né? Consegue. Muito bem, o próximo, por favor. E aqui, esse praticamente é o último slide, ele mostra que mesmo na cidade existem diferenças, né? As duas primeiras escolas que aparecem aqui, José e o Florestan Fernandes, José Genésio e o Florestan Fernandes, são regiões que a gente pode dizer que em Santos estão depois da linha da máquina, né? Então, elas têm resultados, né? Não ainda alcançaram os resultados esperados, mas comparando com as demais, o que se observa, que são outras escolas atrás da linha da máquina, elas têm resultados resultados piores, né? Então, essa ilustração mostra que também na própria cidade, dependendo da região, o rendimento, né, e o rendimento escolar, o aprendizado está diferente. Acho que é isso. Basicamente, o último slide são as fontes, mas eu acho que nesse momento isso não é importante. É isso, basicamente são isso. Era isso, pessoal. Fico à disposição para qualquer coisa. Obrigado. Muito obrigado, Barral. Obrigada, Barral.
Legal. Muito boa apresentação, muito interessante ver esses dados dessa forma aí. Eles elucidam muitas das nossas questões e dos desafios que são colocados aí para a educação santista. Legal. Agora eu vou convidar a Elaine Vidal, pedagoga, professora universitária, que vai falar sobre um dos pontos da nossa Carta de Princípios, que é sobre o compromisso com a aprendizagem. O que isso significa? Elaine, boa noite. Boa noite, Dri, Rovai, todos e todas aí que nos assistem. É um prazer estar aqui. Vamos continuar compartilhando nossa live para ter mais gente junto, porque educação é assunto sério, né? E é um assunto essencial. Então, na nossa Carta de Princípios, nós falamos que temos um compromisso com a aprendizagem. E o que significa isso? Durante muito tempo, dentro da educação, falava-se no processo de ensino-aprendizagem, como se fosse um processo único. Eu ensino aprendizagem, quer dizer, o professor está ensinando, o aluno está aprendendo. Hoje já se sabe, com muitos estudos, que esses dois processos eles são independentes, eles não são algo único que caminha junto. Porque quando eu concebo como algo único, eu posso dizer, bom, o professor ensinou, o aluno que não aprendeu, o problema dele, o ensino foi garantido. E isso não é verdade, né? A própria LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, quando ela fala da função do professor, ela fala que a função dele é garantir a aprendizagem, que é diferente de ensinar. É ensinar garantindo que eu tenha esse resultado. Só que o professor, ele não garante esse resultado sozinho. É muito fácil também culpabilizá-lo, né? Então, pegar resultados, às vezes, ruins ou com algum problema e dizer, não, olha, o problema é o professor, o aluno aqui não está aprendendo. O sistema como um todo precisa garantir uma educação de qualidade. E isso que é tão falado, né? Educação de qualidade, todo mundo quer, é uma bandeira que aí todos os políticos, a sociedade como um todo levanta. Quem vai dizer que não quer qualidade na educação? Mas a gente não pode ter isso como um discurso vazio. A gente precisa ter clareza do que é a educação de qualidade. E para essa definição, a gente tem, inclusive, um parecer do Conselho Nacional de Educação que define o que é uma educação de qualidade. E uma educação de qualidade, ela passa por 3 pontos. Ela passa por estrutura física, ou seja, a escola tem que estar bonita, tem que estar agradável, tem que estar limpa, tem que ser um lugar onde a criança, o jovem, ele se sinta bem de estar ali dentro. Estrutura física. O segundo ponto, garantia de aprendizagem. Então, quando o Manuel Barral mostra aqueles resultados da Prova Brasil, não dá para a gente aceitar isso. Não dá para a gente achar que é normal o aluno estar na escola e não aprender. Então, garantir a aprendizagem é importante. E o terceiro ponto é a equidade, ou seja, a educação ela tem que ser um fenômeno de superação dessas desigualdades, uma ferramenta para a gente lutar contra isso. E aí, pensando aqui da nossa perspectiva do coletivo Santos Progressista, o que nós estamos nos propondo quando nós lutamos por assumimos um compromisso com a aprendizagem e lutamos por essa qualidade na educação? Quando a gente fala em estrutura física, a gente está dizendo que, caso essa candidatura seja bem-sucedida, que nós esperamos que seja, que nós vamos estar atentos a isso. Não dá mais para as escolas municipais estarem em boas condições, dependendo única e exclusivamente da luta solitária das suas comunidades, porque é isso que a gente vê, diretores que se esforçam, promovem eventos, equipes gestoras, professores que se engajam, pais que estão junto. É excelente que a comunidade se envolva, mas o poder público, o poder executivo precisa garantir a estrutura física dessa escola. Não dá para o equipamento quebrar e ficar meses sem uma manutenção. Não dá para a prefeitura fechar os olhos para riscos, né? A gente tem escolas com rachaduras, com problemas estruturais e não olhar para isso. Não dá para a gente ter
uma escola cuja arquitetura não está em função da aprendizagem. O que é uma arquitetura em função da aprendizagem? Vou dar um exemplo. Nós temos uma lei federal que determina que toda escola, pública ou privada, deve ter uma biblioteca com um acervo correspondente ao seu número de alunos, ou seja, no mínimo, o tanto de livros que tem os alunos. Essa lei ela é de 2010 e a previsão era que isso tivesse atendido até 2020. Quando chegou em 2018, boa parte, nacionalmente, das escolas não tinha, e aí a lei foi prorrogada até 2024. Mas, quer dizer, até 2024, nós temos que garantir bibliotecas em todas as nossas escolas. E o coletivo vai estar atento a isso. Quando a gente fala de arquitetura em função da aprendizagem, por exemplo, não dá para eu ter uma escola de educação infantil, que às vezes é uma escola até nova, bonita, totalmente verticalizada, que não tem uma área, um espaço para a criança brincar. Isso é desconsiderar o desenvolvimento infantil. Isso quando a gente se refere à arquitetura. Quando a gente está falando da aprendizagem, não dá para eu achar que eu resolvo o problema da não aprendizagem com reprovação, como durante muito tempo na história da educação foi falado assim, e às vezes ainda povoa o imaginário de algumas pessoas, né? A escola forte é a escola que reprova. Nossa, é difícil o aluno ser bem-sucedido naquela escola. Não dá. Se a boa escola é a escola que reprova, o bom médico seria aquele que mata. Né? Assim como o médico tem que garantir a saúde do seu paciente, a escola tem que garantir a aprendizagem. E aí, todos os alunos aprendem? Não aprendem. Eu tenho inúmeras dificuldades causadas por múltiplos fatores. E eu, enquanto escola, tenho que dar conta disso. Eu tenho que oferecer estratégias de recuperação dentro do horário, fora do horário. Eu tenho que oferecer atendimentos que essas crianças precisam. Eu tenho que adequar o meu currículo às necessidades delas. Então, quando a gente assume um compromisso com a aprendizagem, nós estamos assumindo o compromisso não só do acesso e permanência da criança, que é o que determina a NDB, mas também do sucesso escolar. Durante muito tempo, essa discussão foi dissociada, né? A gente garante o acesso, tem vaga, estamos atendendo a demanda, que o Barral mostrou aí que nem sempre estamos, mas isso não basta. Tem que atender e tem que garantir a aprendizagem. A criança tem que ter sucesso, o adulto, o adolescente, o aluno tem que estar, porque senão ele evade, ele vai embora. Para que eu vou estar num lugar que não atende às minhas necessidades? E, finalmente, quando a gente assume o compromisso também com a equidade, é promover uma educação que promova essa redução das desigualdades. Então, a gente viu aí no início o vídeo das mulheres, né? Uma educação que não é uma educação antirracista, não é uma educação de qualidade, porque ela está desrespeitando esse princípio da equidade. Por exemplo, a gente teve durante a campanha presidencial a famosa fake news aí, uma das mais famosas fake news, que era a suposta distribuição do kit gay, que a gente sabe que nunca existiu. Na verdade, o mais perto que se chegou disso e que foi muito longe foi tentar promover uma escola que valorize a pluralidade de gêneros e de sexualidades, valorize no sentido de respeitar a diferença. Qual é o problema de eu ensinar o meu aluno a respeitar a diferença? Eu vou ter a intolerância como um conteúdo de ensino ou eu vou ter o respeito, a fraternidade, a igualdade? Né? Então, quando a gente assume o compromisso com a aprendizagem, é com todas essas questões que nós estamos assumindo também. Então, eu acho que o Coletivo Santos Progressista, ele reúne pessoas das mais diversas áreas, inclusive da educação, e que dentro da educação são esses compromissos que nós assumimos. Legal. Grande, Elaine. Muito bom. Muito bom. E antes de chamar o Daniel Vasques, a gente vai chamar o Danilo, que vai falar sobre o compromisso com os profissionais da educação, né? Os professores e também Deixa os eu ser outros chato aqui um profissionais. pouquinho. Estão bicando 97 para 100, faltam 3. Vamos mobilizar as nossas redes aí, cutucar todo mundo, fazer o povo...
99. Olha aí, mais um. Vamos, Danilo, entra agora para chegar no 100. Eu queria aproveitar um gancho do que a Elaine comentou, né? E eu, sempre na discussão com os companheiros da educação, eu menciono muito, muitas vezes até de forma um tanto quanto excessiva, eu sou um pouco crítico aí, em relação ao que eu digo, assim, que às vezes é a síndrome do abolicionismo, ou seja, né, a gente acabar pautando a educação somente por testes de português e matemática. Né? Isso, de uma certa forma, pauta o currículo dos mais variados estados, né? Mas, na verdade, eu acho que a grande questão é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É óbvio que a gente precisa de avaliações, né, diagnósticas para pautar o nosso trabalho, mas também é verdade que, se a gente caminha por uma estrada da qual esse vai ser o único parâmetro para discutir a política pública educacional, a gente acaba se perdendo. E aí eu estava assistindo hoje até uma entrevista do Haddad que eu achei muito boa, e ele falou uma coisa interessantíssima e vem de encontro com a fala da Elaine, né? Se a gente cair nesse ponto do gerencialismo, né, dos meros índices, né, tudo bem, você pode ter uma escola que vai bem em provas externas, em avaliações externas de português e matemática, o aluno aprende português e matemática, mas o aluno sai racista da escola também, né? Ou seja, não adianta só o cara aprender a ler e escrever, tão somente uma educação bancária, né? É necessário a gente nunca perder de vista. Eu acredito que nesse coletivo, e eu tenho o privilégio de poder dizer que na imensa maioria de todos os companheiros, todos os professores que passaram pela minha vida na educação, né, tem essa dimensão que a educação é muito mais profunda, é um processo muito mais complexo do que somente, né, a mera, como a Elaine estava colocando, essa mera transmissão de um determinado conteúdo, de um filete de conteúdo que a gente chama de habilidade, né? Eu acho que é importante a gente pontuar isso, né? Eu passei a semana conversando com uma série de amigos, como eu disse a vocês anteriormente, eu sou professor estadual, né? O que eu conheço da realidade do município é por meio da fala de colegas, né? E eu acho que até então, os dados que o Barral trouxe, a fala da Elaine contempla muitas das falas também que eu ouvi durante a semana. Uma coisa, por exemplo, que é muito complicada na rede municipal é a não estabilidade do professor numa determinada escola, né? A rede municipal de Santos tem um sistema um tanto quanto peculiar, onde o professor ele atua como chama de professor adjunto, se eu não me engano, né? Ou seja, ele tá dentro da rede, mas ele não tem uma sede única, uma determinada escola que ele vai trabalhar durante 1, 2, 3, 4, 5 anos. Ele fica transitando de uma escola para outra. Primeiramente, eu acredito que esse é um dado, né, que bate, né, que é uma das consequências, talvez, né, do travamento da qualidade de ensino na cidade de Santos, né? É impossível você pensar uma escola de qualidade sem que essa escola tenha uma identidade, sem que esse professor ele estacione, que ele conheça, ele comece um trabalho com o seu aluno, né, no primeiro ano do ensino fundamental e vá até a 4ª série, no ensino fundamental 2, né? É necessário, minimamente, que a escola crie vínculos, crie uma certa identidade ali, né? E que são essas pessoas que transitam, que estão ali o tempo todo, né? Esse é um problema fundamental. Outra coisa que a Elaine trouxe, que eu acho muito interessante também, é justamente essa questão do espaço físico, né? Tem uma colega minha que estava comentando hoje, por exemplo, que a gente tem escolas em Santos, né, para o ensino infantil que não tem essa dimensão da infância. Às vezes o aluno está lá dentro do prédio, ele não tem uma brecha para ver a luz do sol, né? Então, como é que funciona isso na cabeça de uma criança, né? O espaço está ali, está feito, mas ele não tem a sua funcionalidade correta, né? Isso também denota muito de como é feito política pública em Santos, né, que é sempre visando o calendário eleitoral, né? Sempre você conseguir construir a toque de caixa no ano eleitoral, né, e sempre sem gastar sem ter um gasto próprio do município, mas sempre numa contrapartida com alguma empresa, com alguma... Por exemplo, a gente teve um caso similar agora, que é a questão do novo quebra-mar de novo, que eu acredito que aqui o coletivo vai abordar numa próxima live aí sobre o urbanismo, enfim, as questões territoriais da cidade, né? Isso é muito nocivo. Isso é muito nocivo porque, primeiramente, ele torna nebuloso. Num primeiro olhar, parece que está tudo lindo, tudo maravilhoso, pipoca escolas aqui e ali na cidade de Santos, mas quando você tem um olhar mais aprofundado, você olha um pouco mais de perto essa criança, você olha o processo de aprendizagem, você olha as condições de trabalho desses professores, você vê que não é essa mil maravilhas que é vendido, que aparece, né? Eu gostaria de fazer uma ponte sobre isso e pensar um pouco
como que está a vida do professorado, né, ao longo dessa pandemia. Né? Volta de mim a gente vê figuras, eu tenho acompanhado algumas figuras aí duvidosas nas redes sociais, né, fazendo falas do tipo como se o professor estivesse trabalhando pouco, está de férias ou algo do tipo, né? E não é verdade, né? A gente vê todos os professores estão imersos aí em uma carga de trabalho profunda, desgastante, né, estressante, né, e tentando segurar minimamente ali, fazer com que a escola se mantenha viva, porque a escola ela não é somente, ela não é prédio, né, elas são as pessoas ali que compõem esse quadro, né, é a tia da merenda, é a inspetora, é o professor, é todo mundo, né. É curioso também quando a gente pensa a situação do professor municipal, a gente não pode dissociá-lo também justamente dessa realidade que ele está muitas vezes inserido numa jornada dupla, numa jornada tripla, né, como muitos colegas do Estado. O professor que dá aula no Estado, ele não dá somente aula no Estado, ele tem uma carga completa no Estado de 32 aulas, só que o seu salário ali, quando muito, vai beirar um pouco menos de R$3.000. Numa cidade que tem um custo de vida altíssimo, né, isso é impraticável. Como esse professor, como é que esse docente ele vai dar conta disso? Ele vai, muitas vezes, pegar uma escola municipal, ele vai pegar uma escola particular, né, e, enfim, vai trabalhar feito doido, às vezes, como eu tenho amigos meus, 60 horas por semana, né. Isso daí também é um outro indicador, né, uma outra questão que não pode deixar de ser dita, né, sobre a qualidade de ensino. Que ensino de qualidade é esse que você coloca o professor, né, no limite da responsabilidade, né, da sua produção ali? Que momento, por exemplo, esse professor vai ser um pesquisador, um acadêmico, ele vai pensar o seu próprio papel na educação, né? Essa é uma outra questão fundamental, né? Você tira, basicamente, o papel do professor enquanto um pensador, que é a essência da educação, e você coloca ele tão somente como um mero transmissor de certos conteúdos que não são nem pensados pela própria escola, né? E aí vem uma outra questão, que é a questão da gestão democrática nas escolas, né? E eu acho que talvez o principal desafio dentro da educação pública no Brasil, que eu diria para vocês que é a desmercantilização da educação, né? Nós tivemos avanços fenomenais nos últimos 20 anos aqui no Brasil, né? Eu costumo dizer que eu sou produto disso, né? Afinal, eu fui fazer filosofia, né? Eu tive acesso ao FIES, eu fui fazer filosofia, e é interessante a gente pensar o papel que a filosofia tem hoje na educação, e que ele teria se não tivesse, por exemplo, inserido as ciências humanas e sociais como competência, ali, como um elemento do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, né? Então, a gente vê a importância das políticas públicas, e, por consequência, a gente pensa também qual é a qualidade da discussão, muitas vezes dentro das escolas públicas e também nas escolas particulares, se não tivesse a obrigatoriedade das ciências humanas. Não é à toa que a gente tem uma série de ataques às humanidades, às universidades públicas, desse desgoverno que aí está, né? A questão da gestão democrática e a questão da desmercantilização da educação passa justamente por uma realidade que é muito constante dentro da educação estadual. Qual é essa? Né? É um currículo e uma série de atividades, enfim, um rol de organização e administração da educação, que não é definida por educadores, por professores, mas sim por instituições particulares, né? É Fundação Lehman, é a Itaú, né? É o Todos pela Educação, né? E a gente fica engessado, né? A situação do professor estadual, por exemplo, aqui em Santos, que é a minha realidade, eu tenho um pouco mais de contato, ela é bem complicada nesse sentido, né? Porque existe toda uma tentativa, uma forçação de barra no discurso oficial do Estado para tentar fazer com que esse período de quarentena fosse como se as aulas estivessem rolando de forma normal, né? Como se esse processo de ensino à distância fosse a mesma coisa, que o aluno está comigo dentro de uma sala de aula e que o professor está ali, né, trabalhando excessivamente, né? Essa situação também se repete dentro da escola particular, o que é algo muito complicado se você imaginar que um professor estadual, um professor das escolas particulares, a gente tem companheiros aí que os caras estão ficando 10 a 12 horas dando aula direto aí na frente do computador. O Rovai já apareceu, e eu acredito que já está acabando o meu tempo aqui, né? Enfim, eu só quero ressaltar todos os companheiros aqui da educação, né? Gestão democrática não é somente uma fala, está na LDB, está na Constituição Federal, né? Diretorias de ensino, secretarias têm a obrigação de fomentar um espaço democrático dentro da escola, né? Eu convido a todos vocês a participar aqui do coletivo, né? E buscar, né, a consolidação desse espaço democrático na educação municipal e como um todo.
É isso. Legal, Danilo, muito obrigado, querido. Danilo, quando vocês apertarem o botãozinho com o número da candidatura do Santos Progressista, não, quando aparecer da candidatura, hoje é pré, né? Mas quando apertar lá o númerozinho, em 15 de novembro, vai aparecer a carinha dele. Esse rostinho, vai aparecer esse rostinho redondo, mas como o Rovai muito bem falou, né, eu não sou Danilo, eu sou o Coletivo Santos Progressista. Exatamente. Agora eu vou convidar o Daniel Vasques, que vai falar um pouco se Santos teria orçamento para promover uma educação de qualidade, como que é esse financiamento educacional do município. Boa noite, Daniel, tudo bem? Boa noite, Adriana, Rovai, o pessoal da candidatura do Coletivo Progressista, né, e todas que estão assistindo a gente, né. Então, minha parte ficou a parte do financiamento, né, a parte do dinheiro, né? E quando a gente olha os dados de Santos, né, qualquer dado de Santos, a gente percebe que Santos é uma cidade cheia de contradição, né. O Barral começou a conversa aqui com esses dados, né? Ele mostrou rapidamente, vou ressaltar, né? Ele mostrou que Santos gasta ali R$18.600 por aluno ano, né? Esse número, às vezes, não está tão próximo do nosso dia a dia. Vamos dividir isso por uma mensalidade, né? Vamos dividir esses 18.600 por 13, né? Vamos colocar o número corresponde aos 12 meses mais uma 13ª mensalidade, né? Uma matrícula. Isso daria a todos e todas que estão nos assistindo R$1.430 por mês por aluno, tá? Então é um valor, né, e o Barral mostrou, comparando com outros municípios, é um valor, né? A gente pode discutir, estamos discutindo isso em nível nacional, né? O custo aluno ano qualidade. Então, não sei se é totalmente suficiente ou não, mas é um valor muito, muito mais alto, né, do que tem a média do estado de São Paulo ou outros municípios da nossa região, tá? Ou do Brasil, qualquer município. Tá? Um valor bastante elevado, eu quero entender, vou avançar para tentar entender isso, né? E, por outro lado, já chama a atenção que a gente não viu ali nos dados que o Barral mesmo apresentou o nível de aprendizagem, né, de proeficiência, pelos testes que existem, né, também tenho minhas críticas à forma que esses testes padronizados são considerados, né, mas é assim para todo mundo, né? Então, Santos, em comparação com a média do estado de São Paulo, ele está abaixo da média, mesmo tendo um valor bastante mais alto, né? Ele está abaixo da média do estado de São Paulo. Não estou nem comparando com São Caetano, né? Mas com a média do estado de São Paulo. Eu acho isso uma contradição, tá? E para tentar entender um pouquinho, então é uma divisão, né? A gente tem que olhar o numerador e o denominador. Pelo lado da receita, né, o que chama atenção em Santos é o elevado percentual de receita própria. Tá? Então, você tem uma parte do financiamento da educação que é do Fundeb, né, que a gente teve aprovação, importante aprovação na Câmara dos Deputados essa semana, tá? Mas em Santos ele corresponde a um pouco menos de um terço, uns 30% do financiamento, né? O Fundeb ele pega algumas receitas vinculadas, né, de estados e municípios, ele junta tudo isso num fundo estadual e ele redistribui, né, por matrícula, né? Esse valor no estado de São Paulo está em torno de R$4.254 por aluno ano. Isso que o Fundeb dá para cada matrícula no ensino fundamental, né? Tem umas diferenciações de tipo de educação infantil, ensino médio, mas aqui no município a gente está falando de educação infantil e ensino fundamental, né? Então, uma boa parte, para chegar nos 18, é dos recursos próprios que não entram no Fundeb. E Santos tem uma parcela bastante grande, né, de recursos próprios. Tá? Então, do total do orçamento da cidade, 2 bilhões, que foi muito próximo disso, 1,98 bilhão no ano passado,
né? A gente tem uma boa parte, né? IPTU 580 milhões, ISS 710 milhões, né? Os dois principais, e ao todo dá 1.480, então tem quase mais de 70%, tá? Então isso é um grande diferencial para Santos, né? Agora não explica tudo, né? Não explica todo esse valor que a gente tem disponível. A outra parte da explicação está no denominador, né? Santos é uma cidade que tem um percentual muito alto, né, de alunos na rede privada, né, ou percentual baixo na rede pública, né? Se eu comparar com o estado de São Paulo, né, na creche, a gente tem em Santos 34% na escola pública, né? Os outros 66% estão na rede privada, nas creches privadas, as famílias se esforçando, muitas vezes com bastante dificuldade, para pagar aquela mensalidade, né? Enquanto no estado de São Paulo, 50% está no público, tá? E esse percentual vai aumentando, né? Na pré-escola, Santos tem 44% na pública, o resto na privada, 56%. No estado de São Paulo, esse percentual é quase 80%, 78,5% na média do estado de São Paulo, tá? No ensino fundamental, nós temos uma rede privada em Santos que responde por 42% das matrículas. No estado de São Paulo, é 21%, 80% está na escola pública. E nos anos finais do ensino fundamental também, Santos tem 41% no ensino privado, né, menos 60% na escola pública. Aí o município responde por menos na segunda etapa, né? Mas a rede privada no estado de São Paulo é metade disso, 18,8%. Né? Então, por isso que a gente tem um valor por aluno elevado, porque a gente tem uma receita de um município que arrecada muito IPTU, né, que cobra o IPTU, a gente, né, que mora na cidade vê que tem tido aumento nesse imposto, e muito é uma cidade de serviço, então tem muito ISS. Tá? E esses recursos são vinculados à educação. Essa é uma conquista da sociedade brasileira, que assegurou recursos para a educação. 25% dos recursos de todos os municípios e dos estados tem que ir para educação, tá? Então, eu acho que o grande desafio, primeiro, eu acho que é tentar melhorar os resultados. Os resultados não estão compatíveis com esse valor, né? A gente tem, o Barral mostrou no começo, em torno de 30%, 40% com o aprendizado adequado dos nossos alunos na rede municipal, né? A gente tem uma nota no SAEB média abaixo do estado de São Paulo, tá? Abaixo do estado de São Paulo, exceto no 9º ano do ensino fundamental, em português, que é quase igual, 263 pontos para Santos, 262 para o estado de São Paulo. Nos demais, língua portuguesa e matemática até o quinto ano e a matemática no 9º ano, abaixo da média. Santos abaixo da média, né? É inaceitável, né? Eu acho que o santista que tem muito orgulho, né, que fala da sua qualidade de vida, tem que pensar muito na qualidade da educação, né? E o desafio é a qualidade, né? E que essas famílias que hoje, né, estão com muito esforço, né, tenham confiança. Acho que a gente tem que resgatar a confiança da escola pública, né? O mandato coletivo, acho que tem essa sensibilidade, né? As falas que antecederam aqui mostram isso, as falas dos candidatos, né? E agora, cabe à gestão municipal, que governa um grupo político que governa a cidade há muito tempo, né? Temos praticamente 25 anos do mesmo grupo político, e a educação merece estar no lugar de prioridade, né, na política da nossa cidade. Obrigado. Legal. São 19h10 aqui em Santos, e nós, então, temos mais 15, 20 minutinhos para terminar a nossa atividade. Eu vou pedir para uma fala final rápida, breve, 3 minutos cada um no máximo, gente. E aqui do nosso imperativo da chatice de quem controla o tempo, a gente entra na tela e vocês descobrirão que o horário chegou. Então, Manuel Barral. Não, eu acho que eu gostei muito que foi dito agora, mostrando que esse diagnóstico, né, tem que ser explicado de várias maneiras. E eu acho que a minha compreensão do que tem disso daí é que existe um problema grave na educação infantil na cidade,
e um problema grave de qualidade. Pelo menos esses dois eu consigo enxergar a partir desses números. Como resolve isso, eu não tenho muito claro, né? Existem algumas experiências, eu participo vivo numa escola, onde tem bons exemplos de coisas importantes, mas essa é uma reflexão para a gente tratar com mais cuidado daqui para frente. Muito obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, querido. Obrigada, Barral. Muito obrigado, Barral. Você economizou uns 2 minutinhos aí. Elaine. Ai, que bom, é bom quando o colega economiza que a gente usa. Mas eu queria só chamar a atenção que nós temos um documento importante aí na Educação Nacional, que é o Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, que ele define metas para a educação nacional ao longo de 10 anos. Então, são metas que estão colocadas até 2024. São 20 metas, qualquer pessoa pode ir lá no Google e colocar quais são as 20 metas do Plano Nacional de Educação. São metas que abrangem todos os segmentos e etapas da educação infantil ao ensino superior, mas a gente tem que chamar a atenção para aquelas metas que ainda não são cumpridas aqui no nosso município e que vai ser papel do Coletivo Santos Progressista ir atrás delas, né? Então, fiscalizar o executivo, trazer propostas que possam garantir. Uma delas, como o Barral já colocou, é a educação infantil. Não adianta, eu já disse isso numa outra ocasião, tenho dito, a gente tem um município que se orgulha de não ter listas de espera nas escolas de educação infantil, especialmente aquelas de 0 a 3 anos. Santos atende todo mundo porque não tem lista de espera. Não é assim que se comprova atendimento. Para ver se você está atendendo, você tem que confrontar a população. Então, quantas crianças de 0 a 3 eu tenho no meu município? Quantas estão atendidas? Aí, nesse atendimento, eu vou somar educação infantil, rede privada, rede municipal, quantas são? E aí, eu vou colocar, eu tenho que atingir 50%. De 4 a 6 anos, 4 a 5 anos, eu tenho que universalizar, tenho que atender 100%, também não estamos, né, atendendo. Quando eu falo do ensino fundamental, uma das metas do Plano Nacional de Educação é que 95% dos alunos, além de estarem aprendendo, precisam estar na idade correta. Não pode ter distorção idade-série, e a gente ainda tem distorção idade-série em Santos. Então, a EJA, né, a Educação de Jovens e Adultos, o Plano Nacional também traz metas para ela, a gente tem que olhar. Eu tenho ouvido agora, nesse período de pandemia, professores e gestores que dizem é difícil manter o contato com os responsáveis, que não dá para eu usar o WhatsApp, porque os pais dos meus alunos, eles não são alfabetizados. É meta do Plano Nacional da Educação zerar o analfabetismo absoluto. Então, se eu identifico que na minha comunidade escolar eu tenho adultos não alfabetizados, eu tenho que me perguntar, eu tenho EJA? Eu preciso ter EJA aqui. Isso é pensar política de território, né? Qual é a necessidade da minha comunidade ali? Essa necessidade tem que ser atendida. Então, todos nós, no coletivo, estamos nos propondo a atender essas metas do Plano Nacional de Educação e firmamos o nosso compromisso de trabalhar por isso. É um orgulho fazer parte desse coletivo com tanta gente boa. Convidamos ainda todos que quiserem se agregar, porque tudo que a gente faz juntos, o resultado é melhor do que fazer sozinho. Obrigada. Obrigada, Elaine, muito bom. Com certeza, quem quiser, é só mandar uma mensagem para a gente, para conhecer mais, se integrar a esse coletivo. Só deixa eu dar um aviso antes de passar para o Danilo, né? É que dia 8 vai ter a live da saúde, daqui a 15 dias, e vai estar o ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, a Cristina Bis, que é do coletivo, que está aqui, apareceu agora há pouco, uma dos candidatos, o Fausto, que foi deputado estadual aqui para São Paulo, e o Caseiro. Enfim, liveona de saúde para discutir os rumos da saúde de Santos. Então, a gente está fazendo isso, que é uma construção, não é de um mandato, é uma construção de um projeto político, de um processo político em Santos, com conteúdo para a gente poder, de fato, intervir na realidade da cidade
E aí passo a bola para o Danilo Alves. Muito bem, obrigado, galera. Eu queria concluir rapidamente aqui minha fala, pensando um pouco com vocês, né, qual o papel da educação na vida das pessoas, na vida da classe trabalhadora brasileira, na maioria das famílias, nas periferias, mas também, né, qual é o papel da educação numa nação, num país, né? Eu venho de uma família onde só a partir da terceira geração, né, a maior parte dos meus familiares foram acessando o ensino superior, e eu acredito que boa parte dos que estão nos assistindo também tem essa trajetória, né? Quantas famílias aqui que vieram do Nordeste, enfim, que se sacrificaram por 1 ou 2 gerações para conseguir, né, dar ao seu neto, enfim, ao seu filho, à sua filha, né, a possibilidade de estudar. Ou seja, a educação que em outros países foi sempre uma questão, e em outras classes sociais, né, para a elite, para a branquitude desse país, foi algo comum, né, não há luta. Para a população negra, para a população periférica, é sinônimo de luta e de conquista. A gente nunca pode perder isso de vista, né? Num país, numa nação, eu acredito que é importante a gente compreender que a educação não é somente um insumo econômico para melhorar a industrialização, né? Sem educação você não tem a construção de uma identidade nacional. Eu costumo dizer para os meus alunos que quando eu era aluno, por exemplo, não era discutida essa questão da luta antirracista, não era discutida essa questão de uma identidade racial e de toda a violência que o Brasil passou, né, e que nos torna enquanto sociedade, né, essa violência racial que está imbricada em todos os elementos na nossa sociabilidade, né, e, por consequência, também na nossa subjetividade, né. Isso é fruto, né, de mudanças no currículo, isso é fruto de mudanças na perspectiva da educação, né. Bom, eu queria também aqui saudar todos os meus colegas, né, todos que estão assistindo, que são da educação, professores, professoras, inspetores, enfim, diretores, todo mundo, né, porque mesmo antes da pandemia, quem de uma certa forma não, totalmente, quem carrega nas costas, né, ganhando às vezes até 30%, 40% mesmo, menos do que qualquer outra profissão que exige ensino superior, quem carrega a educação pública nas costas é o professor, né, tirando do seu próprio bolso, pagando internet do próprio bolso para passar vídeo para os alunos, levando o seu computador, comprando PPT, aparelho para passar PowerPoint, né, chegando cansado, tendo 3 turnos, né, e esse cara, ele, ainda assim, ele não se permite perder o brio, né, e todo aquele compromisso com a educação, né. Eu tenho o privilégio de dizer que eu conheço várias pessoas assim, convivi com vários companheiros que têm esse compromisso com seus alunos, com a educação e, por consequência, com o país, né? Então, eu encerro dizendo isso, saudando a todos, convidando a todos a participar do Coletivo Santos Progressista. Eu acho que juntos somos mais contra esse desmonte da educação, né? Contra esse autoritarismo que está presente, seja nas escolas estaduais, eventualmente nas escolas municipais e mesmo particulares, né? E fecho dizendo que educação não é negócio, né? Educação não é negócio, né? E o aluno não é somente um número. Muito obrigado a todos e um grande beijo. Boa. Daniel Vasques. Bom, muito bem, obrigado pela oportunidade aí, pelo convite. Resgatando, nós temos um financiamento, né, um gasto por aluno ano em Santos, né, de R$ 1.430, né, reais por mês. Nós temos um resultado nas avaliações, né, feitas aí nacionalmente abaixo da média estadual, tá? E nós temos muitas famílias que estão, né, ainda mais no momento de crise, estão com dificuldade de pagar suas mensalidades, estão ali, né, se esforçando para pagar uma mensalidade numa proporção muito maior do que em qualquer outra cidade aqui da região, e muito maior que a média no estado de São Paulo também, tá? Então, acho que isso nos desafia, né? Eu gostaria que a campanha política, né, a discussão política da cidade, pensasse no papel da escola pública, né, colocasse a escola pública, né, com centralidade. Nós estamos satisfeitos com esse resultado. A política educacional apoia o professor, remunera o professor, né, de maneira compatível com as informações que a gente viu aqui, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio, né, pensar nisso, pensar na educação como um todo, tá? Questões pedagógicas aqui, nós tivemos
muitos pontos importantes ressaltados aqui, e a questão social, né? Nós sabemos que muito do resultado da aprendizagem está no apoio que a família dá, né? Muitas vezes está nos fatores extraescolares também. Então, pensar na escola pública como um elemento de transformação social, envolvendo as comunidades, envolvendo as famílias, valorizando os profissionais da educação, recuperando as estruturas físicas das escolas. Eu acho que com prioridade, com uma boa gestão que valorize a escola pública, né, e que aumente os recursos, se precisar, né, porque a educação é essencial e ela tem que estar no centro da agenda do debate na cidade esse ano. Tá? Então, agradeço a oportunidade, fico muito feliz e aprendi bastante aí com vocês hoje também. Um abraço. Grande abraço, Daniel, muito obrigado. Vamos voltar à tela aí, todas as pessoas, para fazer a foto final da nossa live. Podem fotografar. É hora da fotinho. Vamos lá, fazer fotinho. Faz print screen aí. Aê! Hora da fotinho. Gente, você encerra. Foi muito bom aqui nessa nossa live da educação. Eu encerro agradecendo as pessoas que, né, participaram hoje e convidando a todos para fazer se somar ao coletivo Santos E como é que faz se eu quiser me somar? Você falou de se somar? Então, manda uma mensagem no privado para a gente, que a gente... Privado de onde? Do Facebook, Instagram, a gente já está aí nas redes sociais, né? Aí, mas eu digito qual, assim, Coletivo Santos Progressista. E tem um e-mail também, né, Danilo? Qual que é o e-mail do coletivo? Gente, Coletivo Santos Progressista 2020, né? Fiquem à vontade para nos contatar, enfim, né? Vai ser um prazer aí. @gmail.com, perdão. @gmail.com. Isso. Muito bem, muito bem. É isso aí, de vermelho, aqui, honrando esta terra que um dia foi vermelha, acreditando que é possível resgatar o progressismo na cidade de Santos. Encerramos mais uma live, de novo, convidando a todos para daqui a 15 dias, daqui 2 sábados, ou seja, sem ser o próximo sábado no outro, com a Cristina Bis, que está aqui com o Quioro, com o Caseiro e com o Dr. Fausto, uma live sobre saúde em Santos, só as melhores cabeças de Santos sempre com a gente. É isso. Um beijo, a gente é muito tímido, por isso que a gente não joga confetes. Um beijo para todos. Boa noite, gente. Beijo. Valeu, gente. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite.